Olá, meu nome é Rosângela Scheithauer, eu nasci em Mojimirim, mas já vivo fora do Brasil há 47 anos. Eu estudei aqui no Monsenhor Nora nos anos de 60 e pouco até 70 e pouco, não lembro exatamente a data, mas é um prazer estar aqui de novo, na escola que me formou. Eu acho que a convivência mais marcante foi com os professores, porque eu gostava demais dos professores. Nós tivemos, na época, professores realmente de alto nível, professor Haydn, professor Pádua, professor Quintino, dona Norma Kroll, Torezan, professor Torezan, professora Marilena, enfim, esses professores me marcaram muito. E então, tanto que eu lembro de todos e até dos nomes até hoje. Essa escola me marcou muito, e apesar de eu vou contar esse segredinho para vocês, eu ter repetido um ano, porque eu era péssima em matemática, e ainda sou. Meu lado, vamos dizer, era para as artes, né? E para os idiomas, para as línguas. Então, matemática, toda a vida eu tive que colar, a verdade é essa. Então, uma das coisas assim que realmente me marcou muito foi esse ano que eu perdi, né? E eu tenho um irmão que é um ano mais novo e estava um ano atrás, e de repente o meu irmão mais novo estava estudando junto comigo. Então, mas naquela época era muito rígido. Eu não sei como é que é hoje, que eu não conheço o sistema hoje, mas o professor Pádua, ele que me fez repetir de ano por meio ponto que faltou na contagem lá da época. Era assim, né? Você ficava para fazer outro exame depois, e mesmo assim eu não consegui, e tive que repetir de ano. Mas de tudo isso nem marcou, vamos dizer assim, não ficou uma coisa ruim para mim, sabe? Foi uma lição mesmo. Então eu ainda assim agradeço por ter, acho que até repetido, porque daí eu aprendi um pouco mais. O conselho que eu daria para os alunos atuais de hoje é realmente aproveitarem muito o tempo que vocês estão passando aqui na escola, porque essa escola que foi o que eu posso dizer para vocês que foi o meu fundamento, minha base. Então, se vocês aproveitarem ao máximo, se dedicarem ao máximo, vocês vão levar isso para o resto da vida. Tanto que vocês podem ver, né, que eu fiz a minha carreira no exterior, eu fiz tanta coisa que eu levei comigo desse tempo, principalmente aquilo que eu aprendi aqui, que foi realmente muito de alto nível, eu diria. E naquele tempo não tinha cursinhos que se fazia, não, você saía daqui do Monsenhor Nora e você prestava o vestibular direto, e naquela época todos passavam, porque tinham uma base muito forte, muito boa. Então é isso que o meu conselho: aproveitem, levem a sério o tempo que vocês estão aqui aprendendo, porque isso tudo vai influenciar na vida futura de vocês. Sim, teve vários, mas uma que eu vou citar, que me marcou muito, foi a professora Dona Norma Kroll.
ela era muito rígida. Ela era muito, todo mundo morria de medo dela. Quando ela entrava na classe, você não ouvia nem um mosquito. Você não ouvia nada. A turma tremia e ela era alemão, vinha da Alemanha, ou descendente de alemães, então ela tinha toda aquela característica mesmo de, a gente falava aquela lemozona, né? E ela impunha, ela botava muito medo, assim, medo, mas por outro lado você aprendia muito com ela, porque você tinha que saber. E ela tinha uma coisa que eu vou contar para você, que era engraçado, ela tinha unhas compridas, sabe? E ela pintava de vermelho. E o batom também, ela não vinha para a escola nunca sem o batom dela vermelho. E no que ela entrava assim na classe, a classe tremia. E ela falava entre os dentes. Então ela chamava todo mundo de seu Roberto, seu José Carlos, seu e Dona Rosângela, Dona Célia. Ela falava assim, né? E os outros professores nunca chamavam a gente assim, chamavam só pelo primeiro nome. Então, quando ela falava Dona Rosângela, e ela falava entre os dentes, né? Assim, ela segurava assim, como se Dona Rosângela. Quando ela falava assim, eu já tremia, entendeu? Então, uma das coisas que ela, quando ela dava 0, ela falava: seu José Carlos, o senhor tem 0. Ou Dona Rosângela, a senhora tem 0. Ou 10. Aí ela falava o 10, bem 10. Não era 10, como a gente fala, né? A senhora tem 10 com louvor. Então, olha só, gente, eu estou aqui sentada há quantos anos, né? Que eu passei por essa experiência. E estou aqui contando para vocês, sinal que marcou muito, né, essa fase e essa professora, né? Mas, por outro lado, tudo que eu aprendi e tudo que ela ensinou também foi para o aquilo que eu já falei antes para vocês, foi para o meu crescimento e para poder me tornar quem eu me tornei hoje. Eu, sinceramente, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não sei muito como que como que muda, porque por eu estar fora há tantos anos, eu passei 47, estou já 47 anos fora, eu não acompanhei muito, assim, a diferença, né, de ensino. Então, eu não sei onde que eu poderia dizer para vocês o que poderia melhorar. Então, eu acho assim, eu não sei qual sugestão eu daria para poder melhorar alguma coisa. Acho que a única coisa que eu realmente posso dizer não sei, que vocês se dediquem muito para chegar onde vocês querem, no objetivo que vocês almejam. Olha, eu não sei realmente dizer o que eu poderia mudar se eu pudesse mudar alguma coisa na escola. Eu acho que por eu não ter acompanhado muito bem o estudo, o ensino aqui nas escolas no Brasil, por estar fora tantos anos, eu nem sei o que piorou ou o que melhorou no ensino. Então, eu acho que a única coisa que realmente eu posso dizer para os alunos é se dedicarem ao máximo, porque a dedicação e aquilo, vocês têm que ter sempre uma meta. Vocês têm que ter uma meta na vida, aquilo que vocês vão querer ser,
aquilo que vocês vão querer estudar e aproveitar ao máximo, se dedicarem ao máximo para chegar onde vocês querem chegar. É isso só que eu posso dizer. Mas com relação ao ensino em si mesmo, eu não posso fazer uma sugestão de melhora ou do que pode melhorar ou o que piorou, porque infelizmente eu não acompanhei, então eu não sei distinguir como era antigamente e como é hoje, entende? É isso. Uma prática que eu observei entre a Áustria e o Brasil, eu tive meus filhos que estudaram, né, lá na Áustria, cresceram lá, estudaram lá, se formaram lá. Uma coisa que eu noto, que eu não sei se aqui é comum, é por isso que eu falo, viu, gente? É sem saber como comparar, porque eu não sei se aqui também fazem isso. Lá havia muita atividade fora da sala de aula. Eles levam para visitar grandes museus. Eles, se o assunto for hospital, medicina, eles levam a classe para um hospital. Se o assunto for, estão falando sobre o sistema de transporte, eles levam lá para os sistemas, para o metrô, ou para uma grande estação de trem. Então, eu vi essa coisa que eles aprenderam a não só no livro, né, aquilo que eles estão lendo sobre o assunto, mas na prática, entendeu? E outra coisa também interessante, eles ensinam que você tem que ter muito contato com os seus companheiros, inclusive estimulam que você passe tempo com ele, eles falam, essa semana fulano vai lá na casa do cicrano e vai dormir lá, no dia seguinte chega lá, contam como foi. Eu lembro que meu filho adorava, sabe, ir na casa, dormir na casa do amiguinho, levava pijama, levava aquela coisa toda que para eles era uma atividade totalmente fora do normal, né, do comum, do dia a dia. Então isso estimulava também o companheirismo, de um ajudar o outro e ficar bem amigo, né? Eu lembro quando vinham, eles adoravam vir na minha casa, porque eu já era diferente dos austríacos desde o começo. Sabe que brasileiro faz bolo, e arroz, feijão, e fazia aquelas coisas todas que eles não estavam acostumados, mas adoravam, porque era diferente, entende? Então eu lembro muito dessa atividade de interação com os companheiros, com os professores e com o meio ambiente. Então, gente, eu principalmente que estou na área das artes plásticas, eu sou pintora, eu lembro que como aquilo me tocava quando eu ia visitar alguma exposição no museu, e você já via as criancinhas do jardim da infância, aqueles totozinhos, com os chapéuzinhos para identificar, né? Todos chapéuzinho amarelinho da cor da escola, tudo sentadinho na frente de uma pintura de Picasso original, e a professora falando, explicando, gente, molecadinha desse tamanhinho, tá entendendo? Tudo no chão. E depois, aí vem o mais interessante, para esses pequenininhos que nem sequer sabem escrever, eles davam as pranchetinhas com umas folhas para as crianças fazerem uma releitura da obra que estavam vendo. 3, 4 anos de idade. Então você vê o quanto eles incentivam que as crianças tenham acesso
a cultura, a arte, a todos os setores, desde pequeno. A leitura, então tinha aulinhas de leitura, então, né, quantos pais que não leem para os filhos, porque não tem tempo, porque não, alguma coisa. Na escola tinham os professores, que os aluninhos todos sentados e liam livros para as criancinhas, entendeu? Todo dia. Todos os dias tinha um livrinho que ia ser lido. E, então, essas coisas eu notei. Eu não tive isso, né? No meu tempo, não sei se hoje mudou. Uma coisa que eu devo fazer um comentário que eu gostei muito de ver, porque é recente, que aqui em Mojimirim, não sei se vocês já visitaram o museu, que foi inaugurado recentemente, Museu de Arte Moderna de Mojimirim, que é o MAM. Lá eu vi aluninhos de várias escolas, inclusive dei uma palestrinha, uma mini palestrinha para uns que estavam lá o dia que eu fui visitar, e eles também são solicitados de fazerem escolhem uma das pinturas que estão sendo expostas lá no momento e fazem uma pequena releitura da obra. Isso eu achei sensacional e espero que continue, porque isso é muito, muito, muito bom. Artes e línguas, idiomas. Eu hoje falo 6 línguas que eu aprendi porque eu vivi nos países onde esses idiomas são falados. Então, eu falo meu idioma da língua mãe, português. Eu aprendi inglês, aprendi italiano, espanhol, francês e alemão. Alemão é o meu idioma atual, que é o que é falado lá na Áustria. Aí perguntam, inclusive, mas é o mesmo alemão da Alemanha? O idioma base é o mesmo. É só falado de forma diferente, é um dialeto. Mas eu comparo sempre o alemão da Áustria com o alemão da Alemanha, com o português do Brasil e o português de Portugal. Então, é a mesma língua, falada diferente e com expressões idiomáticas diferentes, né? Então, eram as minhas... eu sempre tirava 10, né, em inglês. Lembro muito bem da professora Terezinha Mazzotti, que foi a que mais, acho que causou em mim essa coisa, porque eu fiquei impressionada quando comecei a estudar inglês. Naquela época você não começava já criancinha, né? Como eu sei que muitas escolas hoje em dia já ensinam inglês. Não, eu comecei a estudar inglês no ginásio. E a professora que foi aqui no Monsenhor Nório, professora Terezinha Mazzotti, devo muito a ela esse amor que eu adquiri por inglês. Tanto que anos depois eu fui ser secretária da diretoria da Champion, lá de Mogi Guaçu. Na época chamava-se Champion, porque havia poucas pessoas na época que falavam inglês. Era muito difícil, não tinha escolas como tem hoje, por todo lado, Não, eu tinha que ir para Campinas, de ônibus, só tinha uma estrada com uma mão só, demorava 1h30 para chegar em Campinas com o cometa. Então, era tudo muito mais difícil, mas mesmo assim, a vontade, né, que eu tinha de estudar e de falar línguas e falar inglês, e foi por isso que eu consegui esse trabalho, essa posição que eu tive na Champion. O Monsenhor Nório, ainda até hoje,
quando diz assim, o que significou Monsenhor Nora? Não significou, ele significa ainda muito para mim, para o meu crescimento, para minha educação, e tudo que eu sou hoje, eu devo a essa base muito forte, esse fundamento, esse alicerce de cultura, de educação que eu recebi. Então, eu sou muito grata ao Monsenhor Nora e aos professores da época, aos professores que eu tive, muitos com os quais, muitos já não, mas alguns que eu ainda mantenho contato até hoje, que estão vivos, porque muitos, infelizmente, já faleceram, mas esse alicerce foi essencial, primordial, para eu chegar onde eu cheguei. Acho que o principal desafio que eu enfrentei foi, como uma jovem de uma cidade de interior, sair sozinha para ir estudar fora. Naquela época era impensável. E eu lembro também que eu tive que enfrentar o meu próprio pai, porque meu pai era muito, como que eu posso dizer, antiquado. Ele achava, para ele, a mulher só sairia de casa para casar, não é? E eu sempre fui de querer, além do que eu já tinha, eu queria, e ia atrás, e corria atrás. Então, quando apareceu essa oportunidade para eu ir estudar em Londres, eu mesma teria que comprar a minha passagem, que na época era caríssima. Eu, de tudo que eu tinha, fui vendendo, vendi anel, vendi não sei o quê, fui tentando, minha avó me deu um dinheirinho, meu pai não me deu um centavo. Por quê? Ele era contra. E ainda para piorar, digamos, quando eu fui falar para ele que eu iria sair, que eu iria para Londres, ele, bom, vocês já imaginam o auê, né? Quase matou. E falou, se você sair daqui, não precisa voltar. E isso foi para mim quase que até, como que eu posso dizer para você? Quase que até um incentivo para eu mostrar para ele que ele estava errado e que quando eu voltasse, eu iria voltar vencedora e não vencida. E foi o que aconteceu, porque 2 anos depois que eu saí sozinha, sem dinheiro, sem nada, eu tinha lá os estágios que eu iria fazer, que foi o que eu fui fazer lá em Londres e tal, mas depois de 6 meses acabou tudo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, na época a gente fazia aqueles servicinhos bem, né, camareira, fui camareira, trabalhei num pub, fui babysitter, fui dog sitter, o que se pensar assim, desses para ganhar um dinheirinho, né? Até que eu conheci uma moça, uma amiga brasileira que trabalhava para o Banco do Brasil em Londres, e aí é que a estrela caiu do céu, eu vi, né, a minha chance. Ela falou que estavam precisando de uma secretária bilíngue lá, e estava muito difícil, naquela época era muito difícil, não tinha tanta gente que sabia, né, falar inglês e português fluentemente. E ela falou, vai lá, faz um teste lá, né, ela conseguiu para mim a entrevista e tal. Na época, para vocês terem uma ideia, era máquina de datilografia. Vocês nem sabem o que é isso, nunca viram, né? Olivetti e tal. O chefe lá do departamento pessoal falou, escreve uma carta solicitando um emprego aqui no Banco do Brasil,
nos 2 idiomas. Lá vou eu na maquininha, tic-tac, tic-tac, né? E fiz a carta logo, rapidão, que eu tinha experiência, eu trabalhei na Champion, né? Então, ele leu, assim, ele pegou a carta, assim, nos 2 idiomas, que eu fiz rapidíssimo, olhou assim, e ele virou e falou para mim: a senhora pode começar amanhã? Essa frase mudou a minha vida. Esse começar amanhã, eu comecei e não saí mais. Então, eu cheguei até a posição de secretária do diretor do Banco do Brasil de Londres. Então, quando eu voltei ao Brasil para visitar minha família, 2 anos depois, eu já era secretária do diretor. Então, e daí para frente foi só, né, melhorando, fazendo outros cursos para aprender mais. Olha como é a ironia da vida, né, gente? Eu falei no começo que eu era 0 em matemática, né? Até hoje sou, viu? Eu somo no dedo. E eu era 0, eu não tinha tendências nenhuma, eu era muito incapacitada para matemática. E fui trabalhar num banco. Vocês imaginam como é o destino às vezes, entende? E só depois é que eu me casei, e por causa que o meu marido que é austríaco, foi transferido. Eu conheci em Londres, casei em Londres. Depois que eu conheci tudo, que a gente casou, ele é que foi trabalhar na Itália, meu marido. Eu fui junto, só que naquela época não era ainda a União Europeia, que hoje em dia, se você faz parte da União Europeia, você pode trabalhar em qualquer lugar. Mas lá naquela época não. Então só o meu marido tinha permissão para trabalhar. Eu só tinha permissão para viver ali. E foi aí que eu comecei a fazer cursos nas artes plásticas. Eu acho que o que eu mais lembro que é tão diferente, né, gente? As pesquisas que eles mandavam a gente fazer em biologia, em história, sociologia, o que fosse que a gente estivesse estudando. E a gente fazia um grupinho, né, de amigas, e a gente tinha que ir na biblioteca pesquisar como é que chamava aquilo? Enciclopédias, Barça. Era o Google da minha época, gente. Aquelas desse tamanho, assim, vários livros, né? E a gente tinha que fazer pesquisas. E as pesquisas eram feitas todas, né, por escrito, em folhas de papel ao maço, que existe ainda aqui, não sei se vocês ainda sabem o que é isso. Eram umas folhas compridas, assim, com linhas, com 2 páginas juntas, né? Que a gente tinha que escrever. Aí fazia aqueles, vamos supor, os temas, o tema da pesquisa, a gente fazia tudo com palavras bonitas, com risquinhos que fazia com cores, caneta cor, para ficar mais bonitinho, mais apresentável, né? E tanta diferença de hoje em dia, né? Que você pega o Google e no instantinho você está ali, né? E baixa tudo na hora, você tem tudo na mão. A gente não, a gente tinha que fazer pesquisa mesmo nessas imensas enciclopédias e passar tudo à mão para essa folha de papel ao maço e entregar para a professora, que depois iria analisar e dar a nota, né, para aquela pesquisa. Então isso me marcou muito, e eu conto até para meus filhos como era no meu tempo, em comparação. Eu falo, hoje em dia é muito fácil para vocês não imaginam o que a sua mãe teve que fazer quando tinha que fazer alguma pesquisa. Não tinha Google não, gente, tinha que ir atrás dos livros e ler muito. E não é como hoje não, que você baixa tudo num toque, não é? E aproveitando, vou contar só, não sei se eu posso, depois podem cortar, viu? Mas eu achei tão engraçadinho uma vez,
eu com a minha filha, a gente passou em frente uma loja que vendia computadores. E de repente eu vi assim, uma máquina Olivetti de datilografia, aquela que eu já mencionei antes, né, que eu trabalhei com ela. E a minha filha olhou, falou: o que é isso, mami? Eu falei: era onde eu trabalhava com uma dessas. Era o seu computador? Aí eu falei: mais ou menos, era o meu computador. Aí ela foi mais perto, assim, que ela queria ver, ficou interessada, né? Aí ela olhou, falei: o que você está olhando tanto aí? Aí ela falou: mãe, eu estou procurando a tecla do delete, do deletar, na máquina de datilografia, né? Não existe a máquina de deletar, a tecla. Então são coisinhas que eu dou até risada, né? De ver como era antigamente e tão diferente do que é hoje. E o passo foi muito grande, muito rápido, né? Dos anos, digamos, quando começou, né, a tecnologia mesmo com os computadores, foi em 1990. E então avançou muito, 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 né? É isso. Acho que o que eu mais sinto falta era do convívio mesmo com os colegas. A gente fez muita farra. Naquela época, sabe, a gente... Ai, será que eu posso dizer? Quando a gente enforcava a aula, né? A gente ia para o cinema. Só tinha um na cidade. E então, ai, que a mãe da gente soubesse, meu Deus do céu, que a gente enforcou a aula para ir assistir algum filme, né? E então, aí no dia seguinte falava que estava doente, só que quando você falava que estava doente, você tinha que trazer, porque tinha caderneta, né? Que você marcava a presença. E você tinha que trazer a assinatura do pai ou da mãe para dizer que estava doente. Aí, gente, ai, que vergonha, eu falsificava. Então, fazer o quê, né? A gente já foi aluno normal, né? Eu fui normal, entendeu? Eu fiz coisas que acho que todo mundo fazia na época. E eu sinto falta, gente, por incrível que pareça, desse convívio, dessa... Não tinha maldade, sabe? Era tudo tão bom, era tudo tão divertido. A gente ia, sabe, fazia as coisas, ia comer lanche, cachorro quente nos carrinhos que tinha na rua. Eu lembro muito disso e até hoje eu tenho contato com duas das minhas melhores amigas, unidas mesmo, que a gente era. A gente tinha muito contato, vivíamos juntas, eram as três mosqueteiras, né? E até hoje, você acredita que semana que vem eu vou estar encontrando com essas duas, para a gente relembrar exatamente isso tudo aqui que eu estou contando para vocês? A gente vai sentar num lugar aí, a gente vai dar risada, lembrar das aulas, desses enforcamentos de aulas, isso tudo foi, olha, marcou do lado bom, sabe? Tudo que eu tenho de lembrança da minha época de Monsenhora é só coisa boa. Nossa, eu tô... E vejo hoje, né, que eu entrei aqui, gente, não mudou nada. As classes do meu tempo eram exatamente como ainda estão hoje. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tenho ainda, como eu já disse anteriormente, eu tenho contato até hoje com amigos, né, da época do Monsenhora, especialmente duas delas, que eu nunca, desde que eu saí do Brasil, perdi o contato. Na época mandava um cartão postal, carta, e hoje melhorou mais ainda por causa das redes sociais,
e-mails, então ficou muito mais fácil manter contato. A gente acha os ex-colegas no Facebook, e então, mas essas duas vou me encontrar semana que vem para tomar um café e relembrar os bons tempos de Monsenhor Nora, que eu tenho comigo, trago comigo na memória e até hoje. E quando a gente se encontra, é uma festa. Cada uma lembra de alguma coisa, de algum professor, o que um fazia, o que o outro fazia. As colas. Ai, gente, vocês colam ainda? Ai, eu tenho interesse de saber, porque no meu tempo a gente colava doidado, entendeu? Era assim, na perna, escrevia como é que chama? Os teoremas, né, principalmente de matemática, que eu era uma negação, tinha que colar, não tinha jeito. Então eu me interesso, né, quase que agora a gente podia virar a situação aqui e eu perguntar para vocês. E aí, como é que era, né? E a gente começa, quando a gente senta, a gente começa a lembrar. Você lembra aquela cola que a gente fez com o professor Parada? Então, a gente... Olha, eu gostaria de realmente gravar essa reunião que eu vou ter com as minhas amigas, para vocês verem o quanto que a gente dá risada de lembrar o que a gente aprontava nas aulas, entendeu? Com os professores. Mas, então, gente, nós chegamos onde nós chegamos. Hoje em dia todo mundo tem posições altas. Uma é médica, outra é psicóloga, outra é arquiteto, outra é advogado. Então, o Monsenhor Nora foi que deu pra gente essa base, pra gente chegar onde a gente chegou. Uma coisa que eu gostaria de mencionar, assim, que era a diferença muito grande e marcante do meu tempo de Monsenhor Nora, eu morava lá no bairro da Santa Cruz. E vejam vocês, eu vinha a pé, faça chuva, faça sol escaldante, o que fosse. Eu com mais duas amigas que também moravam ali, né, perto da minha casa, a gente vinha a pé de lá até aqui. Era só meio período, as aulas eram meio período. Aí a gente voltava para casa a pé de novo, ou para almoçar, ou se fosse o período da tarde, né, voltava. Mas eu sempre vinha no período, minhas aulas eram no período da manhã. Gente, aí eu voltava para casa, comia, almoçava, fazia algum trabalhinho que tinha que fazer, alguma coisa, voltava à tarde de novo para educação física. Você entendeu? Então, olha a diferença. E nunca a gente reclamou, não tinha ônibus que trazia, não tinha vanzinha que pega o aluno, não tinha nada, a gente vinha a pé mesmo. Então, é isso que eu vejo hoje, as facilidades, né? Porque a mãe traz na porta, entrega o aluno na porta do ginásio, na porta da escola, e às vezes o aluno reclama porque tem que ir até a esquina ali, porque tem que ir a pé. Então, o meu tempo foi muito mais difícil do que o de vocês. E mesmo assim, a gente se formou, a gente fez faculdade, a gente chegou onde a gente chegou, mas que foi muito mais complicado, que a gente não tinha nada dessas regalias que vocês têm hoje, né? Voltando de novo ao assunto de Google e essas coisas todas da tecnologia, a gente não tinha nada disso. Então, a nossa época, gente, comparada com a de vocês, foi bem mais difícil, sabe? Para terminar, eu gostaria de deixar assim uma palavrinha para os alunos de hoje, dessa época, que estão ainda em formação, eu gostaria de dizer para vocês, gente, às vezes, quando a gente está passando por aquilo, e aquelas provas difíceis, aquelas coisas que dá medo,
ai meu Deus, será que eu vou conseguir passar? Será que eu não sei como funciona ainda, se é por notas ou não. No meu tempo, né, você tinha que tirar uma nota, até nota X, e a gente quase se matava, né, morria de medo de não passar de ano. Era muito difícil. Mas o que eu digo para vocês, se esforcem, porque vocês não estão esforçando porque a sua mãe quer, ou porque o seu pai quer. Não, gente, é para vocês. É você, é o seu futuro, é aquilo que você vai se tornar que está em jogo. Então tudo depende de você. Você vai, não tô nem aí com isso, não tô nem aí, você não tá nem aí agora. Você vai perceber o quanto é importante um dia, que no futuro, que você vai falar, puxa, por que eu não aproveitei aquele tempo? Por que eu não fiz tudo? É muito importante. Dediquem-se, deem o melhor, porque vai fazer diferença no futuro. É isso. Obrigada.